Olá pessoal, professor Domiciano novamente, professor de Física. Estamos aqui no módulo 2, tema 4, tá? Máquinas térmicas. A partir da Revolução Industrial, que ocorreu durante os séculos 18 e 19, foi influenciada pelo desenvolvimento científico e também pelas técnicas de produção e de controle de máquinas movidas a vapor, tá? O calor como forma de energia. Nós já estamos falando de energia, né, desde o princípio, tá, das nossas aulas. Que interessante esse tema, né? Então, o calor como forma de energia. Máquinas térmicas, elas são dispositivos que transformam a energia interna de um combustível em energia mecânica, tá? Máquinas térmicas, então, convertem calor em trabalho. O princípio da conservação da energia térmica nos diz que o calor fornecido a um sistema ele fica acumulado na forma de variação de energia interna, ou seja, é utilizado para gerar movimento, realizando então um trabalho, certo? Então, na linguagem matemática, nós podemos escrever quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Um exemplo básico de uma máquina térmica é o carro, né? Ele pega o combustível, que já tem uma energia química nele ali, né? Através do quê? Do aquecimento dentro dos pistões, né? Da faísca, provoca um aquecimento desse combustível, a queima dele, e essa queima impulsiona um pistão, esse pistão transforma essa energia térmica em trabalho, que vai fazer com que o carro movimente. A primeira lei da termodinâmica, né, que é representada pela equação que nós vimos anteriormente, está aí também para você, é a quantidade de calor, o trabalho mais a variação da energia interna. É o princípio da conservação de energia aplicado à termodinâmica. Ela define-se a eficiência ou rendimento de uma máquina, com relação ao quê? Ao trabalho que ela realiza em relação à quantidade de calor que ela precisa para fazer isso, tá? Então, na linguagem matemática, nós falamos rendimento, ou seja, você pegou uma máquina térmica, forneceu energia térmica para ela e ela passou a movimentar, ela vai ter um rendimento, ou seja, como que ela vai funcionar? Ela funcionou, na nossa linguagem, funcionou bem ou funcionou mal? Matematicamente, esse funcionar bem ou funcionar mal, né? Trabalhou bem ou trabalhou mal, nós falamos de rendimento, que é a divisão, que é o quociente do trabalho pela quantidade de calor que ela precisou para realizar, né? Para trabalhar. Um exemplo, uma máquina térmica ela recebe, então, 2.000 calorias. Tá aqui, recebe 2.000 calorias. Esse receber 2.000 calorias já nos dá a ideia de quê? De quantidade de calor, que é aquele Q. E realiza um trabalho de 2.000 joules, que é aquele Tzinho da equação. Então, quantas calorias ela armazenou na forma de energia interna? Então, inicialmente, deve-se acertar as unidades, pois o trabalho realizado está dado em joules. Como uma caloria equivale a 4 joules, eu creio que você vai lembrar desse valor, né, de uma caloria equivaler a 4,2 joules, mas nós arredondamos para 4 no início das nossas aulas. Se você não lembra, sugiro você a voltar nos vídeos, tá? Estudar novamente esse tema que é muito interessante. Então, 2.000 joules são 500 calorias. Então, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, que esta equação aqui, quantidade de calor é igual o trabalho realizado, tá aqui o trabalho, mais a variação da energia interna. Então, quantidade de calor, 2.000. Trabalho realizado, 500, mais a variação da energia interna. Logo, a variação da energia interna, peguei esse 500, como é uma soma, basta eu passar ele para o outro lado da equação com o sinal de menos. Então, 2.000 menos 500, sobrou, 1.500 calorias. Então, a variação da energia interna é 1.500 calorias. Qual é o rendimento, então? Ou seja, qual é a eficiência dessa máquina térmica?
Rendimento a gente pode calcular através desta equaçãozinha aqui, ó. Rendimento é igual ao trabalho realizado dividido pela quantidade de calor. Então, 500, que é o trabalho do início que nós calculamos, né, ou que nós transformamos aqui de 2.000 joules, tá? 500 dividido por 2.000, que é igual a 0,25, transformando ou passando para a porcentagem, eu divido por 100, eu chego então que o rendimento dessa máquina térmica é de 25%, ok? 25% é o rendimento dela aqui, ó, 25%. É uma máquina que ela não trouxe um rendimento eficiente, somente 25% da energia que eu forneço para ela consegue tirar apenas 25%. Beleza? Uma máquina térmica, agora eu quero que você pegue seu papel, sua caneta e você vai calcular aí. Uma máquina térmica como um motor a explosão, ele recebe 1.000 joules de energia, né, e esquenta. Então, ele acumula uma energia interna de 400 joules. Qual será o trabalho realizado por esse motor? Olha aí. Então, nós temos que a quantidade, né, a energia, vamos voltar aqui para você ver a equação, ok? Olha aqui, quantidade de calor, lembra? Quantidade de calor, trabalho mais a energia ou a variação da energia interna. Então, é a mesma equação que você vai utilizar. Quantidade de calor é igual ao trabalho, né, que é o tal, mais a variação da energia interna. Basta você pegar os valores. Uma máquina térmica com motor a explosão recebe 1.000 joules de energia, tá? Então, o que você vai colocar aí? Quantidade de calor que ela recebeu, 1.000, que é igual. Qual foi o trabalho que ela realizou? Ou melhor, esquenta acumulando uma energia interna, tá? Então, eu vou continuar mantendo esse tal, que é de certa forma, um J virado aí, mais a variação que ela recebeu, que foi 400, certo? Então, é 1.000. 400 está positivo, ele passa para o outro lado da igualdade, menos. Igual esse tal aqui, ou esse trabalho realizado. Então, o trabalho realizado vai ser 1.000 menos 400, 600 joules. Ok? Simples a continha, né? Uma continha de mais, de menos aí, bem tranquila de ser realizado. Então, o trabalho que ele realizou, que esse motor realizou, quando ele recebeu 1.000 joules, foi de 600 joules. Teve uma eficiência boa. Se nós transformarmos isso daí para porcentagem, vai te dar uma porcentagem de 60%. Foi bom o trabalho realizado por esse motor. Beleza? Termoelétricas. As usinas termoelétricas ou termoelétricas, elas são aquelas que transformam energia térmica em energia elétrica, tá? O esquema a seguir, ele mostra para você o funcionamento de uma delas. Então, como que funciona essa termoelétrica? Eu tenho aqui um recipiente, tá? Que está sendo aquecido por uma fornalha. Então, dentro desse recipiente eu tenho água. Essa água ela vai vaporizar. Esse vapor, né, essa caldeira que nós chamamos aqui, vai passar por um cano, né, com uma pressão bem alta e vai movimentar essa turbina. Quando essa turbina movimenta, ela está ligada por um eixo a um gerador. E esse gerador aqui é quem vai produzir a energia elétrica. Essa energia elétrica é transmitida, então, para a rede elétrica, ok? Então, esse é o princípio básico de funcionamento de uma termoelétrica, bem simples, tá? Esse material, essa imagem, essa ilustração aqui, você encontra também no seu material didático. Então, pegue seu material, vai lá, verifique realmente se ele está lá, faça a leitura,
tá? Entenda como é o princípio básico de funcionamento dessa termoelétrica, ok? Então, nós findamos aqui o nosso módulo 2 e espero você, tá? No nossa próxima aula, no nosso próximo módulo, ok? Um forte abraço.